Ilustres colegas, boa tarde. Encontramo-nos hoje nesta que é já a 8ª sessão do curso de arrendamento urbano. Congratulo-me, enquanto Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados de Braga, pela continuidade da vossa presença massiva nestas sessões, o que tem vindo a ocorrer desde a sessão inicial, se tem vindo a manter e a aumentar em muito, surgindo diariamente novos pedidos de inscrição no curso, que tenho vindo a admitir a título excepcional. Tal demonstra a efetiva pertinência dos temas aqui abordados, numa altura em que o arrendamento urbano é um tema que tantas alterações legislativas tem suscitado e outras que ainda aí virão, sendo muito importante repor o necessário equilíbrio enquanto advogados que lidamos diariamente com estas matérias. Contamos hoje com a honrosa presença do Sr. Dr. António Barroso Rodrigues, a quem agradeço penhoradamente a presença, e que já não é a primeira vez que aqui está connosco em conferências e sessões de estudo organizadas pela Delegação da Ordem dos Advogados de Braga. Hoje irá falar-nos sobre o prazo inicial do arrendamento urbano e o da sua renovação, e ainda das vias de escape ao vinculismo na duração contratual. Numa muito breve nota curricular do Sr. Dr. António Barroso Rodrigues, dizer que é licenciado e mestre em Direito, doutorando em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é assistente convidado. É membro investigador do Centro de Investigação de Direito Privado, onde é orador em diversas pós-graduações e coordenador executivo no curso de pós-graduação em Direito da Responsabilidade Civil. É membro de várias associações jurídicas, autor de diversas publicações em Direito Civil, onde desenvolve a sua atividade de investigação. Realiza frequentemente investigação em universidades estrangeiras, designadamente na Alemanha. Tem exercido também a atividade de advogado e de jurisconsulto em Lisboa. Senhor doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Ana Santos. Agradeço muito o honroso convite que me foi dirigido pela doutora enquanto Presidente da Ordem dos Advogados da Delegação de Braga, e agradeço também antecipadamente a penhorada atenção de todos aqueles que têm a oportunidade de me ouvir falar sobre este tema que me é muito caro. Como eu preparei uma apresentação para acompanhar a minha exposição, eu vou tentar projetá-la neste preciso momento, com a sua licença, através da ferramenta da partilha da tela. Não sei se estou a partilhar. Perfeito, senhor doutor. Obrigado. Bem, quanto a este tema, e para começar, eu gostaria de sublinhar o seguinte. Este tema foi pensado com um propósito claro. É difícil tratar a matéria do arrendamento urbano hoje sem conhecer por onde começa e por onde termina este contrato. Nós não estamos a lidar com uma realidade estável, com o qual tem a agravante de as sucessivas, e são sucessivas, as alterações que este contrato tem sido alvo, se aplicam aos contratos novos, faz sentido, mas pior, aplicam-se também aos contratos que estão em curso. E, portanto, compreender as alterações à matéria do arrendamento é algo que seja necessário para quem trabalha na prática com a matéria do arrendamento urbano. Existe também, por sinal, e feito aqui um breve enquadramento, um problema geral que eu posso qualificar como dirigismo contratual. Dirigismo contratual no sentido em que há sempre um funcionamento à margem da autonomia das partes, em que o legislador se substitui recorrentemente aos particulares na determinação dos efeitos essenciais do respectivo contrato. Isto é feito, e existem vários mecanismos que o comprovam, nomeadamente o problema da falta de forma, que, contrariamente à regra dos contratos, não é acarretada aqui com a nulidade do mesmo. Outra destas vias é a respectiva duração. O problema do prazo inicial do contrato de arrendamento pode ser melhor simulado em duas questões que aqui deixo. Primeira, qual o prazo inicial de duração deste contrato? E a segunda,
Como funciona o regime da renovação automática destes contratos? Eu acho que a resposta a estas duas questões constitui mais do que seja adequado para a exposição que se seguirá. Eu devo notar o seguinte: eu já escrevi sobre este tema e tenho um texto publicado na revista Direito Comercial há pouco mais de um mês, onde posso remeter as conclusões mais detalhadas sobre esta matéria. Mas, no geral, gostaria de exemplificar toda esta problemática com um exemplo lapidar, que me parece. O seguinte: se duas pessoas hoje em Portugal, dois privados, celebram um contrato de arrendamento para fins habitacionais ou arrendamento urbano para 9 meses, é verdadeiramente surpreendente constatar que, por vontade do inquilino, este contrato vai durar, afinal, 4 anos. E é difícil de explicar o fundamento e mais difícil de perceber porque é que um regime de arrendamento que permite, à partida, arrendamentos de curta duração, não admite que dois contraentes privados com vontade livre e esclarecida que hajam celebrado um contrato por 9 meses tenham que celebrar um contrato por 4 anos. Descontadas aqui as possibilidades de revogação por mútuo acordo ou de resolução pelos fundamentos que a lei nos permite, há aqui, no fundo, um dirigismo contratual que artificialmente protela este tipo de contrato. É preciso, portanto, perguntar como é que um contrato de 9 meses, que é logo ampliado para o prazo mínimo de um ano e obrigatoriamente renovado por outros 3, vem, afinal, durar 4 anos. Para responder a esta pergunta, é importante perceber como funciona, em linhas gerais, o sistema do arrendamento urbano e qual é que é o seu espaço operacional. Como se sabe, o contrato de arrendamento é um contrato de duração limitada no tempo. E se o gozo é concedido, por definição, de uma forma temporária, o legislador tem que necessariamente determinar essa limitação. A sua limitação, isto é feito de uma forma muito simples, por duas vias. Primeiro, há o estabelecimento de um prazo de duração máxima. Ou segundo, e aqui é uma especificidade do regime do arrendamento urbano, o contrato é celebrado sem prazo. Ora, se o contrato é celebrado sem prazo e é temporário por natureza, a via de escape que o legislador encontrou aqui para resolver esta aparente contradição foi permitir a respectiva cessação. E eu devo notar que este pormenor técnico é um ponto nevrálgico do regime do arrendamento, que já foi conhecido por várias vezes pelo nosso próprio Tribunal Constitucional. Como o contrato de arrendamento é um contrato temporário, se for celebrado sem prazo, deve haver a possibilidade de qualquer um dos contraentes se desvincular. Dir-me-ão, contratos de arrendamento sem prazo pertencem hoje, na prática, a figuras de quase arqueologia jurídica. São muito raros aqueles que existem e mais raros ainda aqueles que se celebram. Mas, de facto, fica aqui enunciado o princípio que eu acho que é basilar de que tem que se permitir a respectiva desvinculação. Esta desvinculação é, até a certo ponto, uma forma de garantia constitucional que deve ser exercida por parte dos particulares, isto por causa do nosso sistema jurídico ser adverso a vinculações obrigacionais de um tipo perpétuo. Esta forma de denúncia acresce em todas as outras do arrendamento que não tem aqui nenhuma especificidade, nomeadamente o acordo das partes no sentido distintivo, que se chama de revogação, de extrato, depende da terminologia que se adote, e como já tinha dito, a resolução em si. A única particularidade do regime de arrendamento é que o legislador entendeu, e isto resulta do próprio artigo 1080, qualificar todas estas formas de cessação como formas imperativas, impossibilitando aqueles mecanismos tradicionais de reformulação ou de ajustamento que é devido a estes quadros de desvinculação do respectivo contrato. Mais do que isto, entendeu o legislador, num certo artificialismo, isto existe pontualmente no outro sistema, prolongar os próprios contratos a prazo. E entendeu protelar artificialmente a respectiva duração, porque introduziu aqui, como mecanismo subsidiário, uma própria renovação do contrato. E essa renovação do contrato, que não é tecnicamente uma renovação, é uma prorrogação, porque o contrato é o mesmo, é um mecanismo que funciona de uma forma automática. Ou seja, é a definição. Não depende da vontade das partes nesse sentido. O contrato sujeito a um prazo inicial, as partes esperariam que no respectivo termo ele caducaria, mas não, ele não caduca, ele protela-se, dilata-se, prorroga-se por um novo termo
correspondente ou não ao prazo inicial para o qual ele esteve estabelecido. Ou seja, se nós estivermos perante um contrato de arrendamento com prazo certo, quando é que se cessa? Quando é que cessa o contrato de arrendamento? Bem, o contrato de arrendamento com prazo certo cessa à partida no termo do respectivo prazo. Isto parece uma afirmação profundamente evidente. Nos contratos sem prazo, então, como tinha dito, temos que esperar pela respectiva denúncia do respectivo contrato. Agora, infelizmente, nós não temos o respeito por estes mecanismos. Se nós percorrêssemos as soluções que são feitas noutros países, nossos congêneres, é com grande apreensão que juristas estrangeiros olham para o nosso sistema de arrendamento. O motivo é muito simples. Não se compreende como é que as partes, celebrando um prazo, o contrato não termina o termo do respectivo prazo. Mas é que o princípio de prorrogação automática obrigatória foi erigido a sistema base. E nessa parte, nós não podemos contornar as regras que nos permitem alterar o sistema da própria renovação. Se nós temos um contrato não renovável, nós temos aqui uma figura esdrúxula. Nós temos uma figura esdrúxula porque o sistema não o entendeu como sistema base. Contrato a prazo, o sistema prevê um prazo que é renovável. E, portanto, para a desvinculação de um contrato a prazo, ou duas de uma, ou os contraentes acordam logo de início que o prazo não é renovável, e é aquilo que muito pouca gente fez ao abrigo dos arrendamentos ainda em vigor da Lei de 2012, porque não era necessário, ou o senhorio ou o inquilino vão ter que posteriormente se opor à respectiva renovação. Acho, é uma opinião pessoal, que a maior parte das alterações de regime são feitas também explorando o sistema que existe. E, de facto, houve muitos contratos em que as partes não tinham previsto que não se renovava. E então as alterações que são feitas com a reforma de 2019 aproveitam incididamente esses contratos que não tinham qualquer disposição que prevenisse a renovação e forçaram, como veremos, a protelação do respectivo contrato. É, portanto, verdadeiramente disruptora no nosso sistema de arrendamento que alguém que tenha celebrado um contrato a prazo possa denunciar. Pergunta-se, se a pessoa acorda no prazo, porquê é que não o respeita até ao fim? Seja senhorio, seja inquilino. É estranha esta possibilidade de denúncia. A parte devia aguardar o termo do prazo em curso. O princípio da confiança, leia-se também, o princípio na expectativa remuneratória da parte do senhorio, ou o princípio da própria confiança depositada pelo senhorio na duração daquele contrato fica gorada, porque nós vamos ver que esta faculdade de denúncia, e eu utilizo aqui o termo denúncia entre aspas, de um contrato a prazo, só é reconhecida a um inquilino. Se nós virmos os sistemas próximos dos nossos, França tem um sistema parecido. França tem um sistema que permite que no arrendamento celebrado a prazo ele possa ser rescindido unilateralmente pelo respectivo inquilino. Espanha também. Espanha também tem a possibilidade do arrendatário se desvincular através do exercício da faculdade de desistência. Assim se chama no direito espanhol, na lei respectiva. Falam alguns autores espanhóis do chamado direito potestativo cancelatório, que levou a uma grande querela doutrinária sobre a subsistência desse tipo de direito. Mas também no regime espanhol, esta possibilidade do inquilino denunciar um contrato a prazo fica muitas vezes condicionada ao pagamento de uma indenização ao senhorio, coisa que não sucede no direito português. Em Itália, o regime de locação é um regime um bocadinho esdrúxulo. Há contratos de locação em que só a partir da segunda prorrogação é que o senhorio se pode opor. Eu daria aqui o exemplo que é clássico alemão. O exemplo clássico alemão é muito simples. Nos arrendamentos habitacionais há arrendamentos a prazo e sem prazo. E nos arrendamentos sem prazo não há possibilidade de denúncia que não seja uma denúncia extraordinária. Ou seja, corrijo, se há prazo nos arrendamentos urbanos alemães, as partes aguardam pelo respectivo do prazo. Não há possibilidade de nenhuma denúncia ordinária, como chamam na Alemanha, ou seja, uma denúncia sem qualquer fundamento por qualquer uma das prazes. Acordou um prazo, tem que esperar o respectivo decurso até ao fim. Nas reformas feitas neste país,
pelo regime do arrendamento urbano na década de 90, pelo novo regime de arrendamento urbano em 2006, nós permitimos pela primeira vez, introduzimos pela primeira vez esta possibilidade de denúncia de um contrato a prazo. E instalou-se, de facto, uma grande querela. Isto não é denúncia, na minha simples e modesta opinião, o que se trata materialmente é de uma faculdade de resolução do contrato. Resolução unilateral pelo inquilino. Mas por tudo isto, feita esta breve explicação, concluímos que há duas formas num contrato com prazo certo de se cessar o contrato. Se ele é não renovável, o contrato caduca no respectivo prazo, ou quando o inquilino denuncia. Se é renovável, tem que se esperar pelo fim do respectivo prazo, com este acrescento da oposição à renovação que seja operante. Ou, entretanto, também com a possibilidade do inquilino denunciar. Nos contratos sem prazo, qualquer uma das partes pode denunciar, mas como todos sabem, nos regimes arrendamentos urbanos, habitacionais ou não habitacionais, a faculdade de denúncia por parte do senhorio está muito mais condicionada do que a faculdade de denúncia por parte do inquilino. Vamos então às questões que eu enunciei, feito este panorama em termos genéricos dos principais problemas e das formas de cessação do contrato. Pergunto-se então, quanto tempo pode durar um contrato de arrendamento urbano? Ora, o prazo máximo e o prazo certo permanecem idênticos. Nós temos prazos que obedecem a um limite máximo de 30 anos, pese embora, e este ponto é importante, possa haver um contrato sem prazo. Não são coisas incompatíveis, antagónicas, contraditórias. Se há prazo, o prazo máximo é de 30 anos. Podem não existir prazo e o contrato tem uma modulação diferente. É uma possibilidade que é reconhecida pelo regime da locação. No regime da locação, que se aplica aos casos de arrendamento e de aluguer, não há duração mínima do contrato. Mas entendeu-se, no modelo excepcional deste regime, introduzir uma regra para o arrendamento urbano. E aqui temos que bifurcar as soluções. Prazo mínimo para o arrendamento urbano. O arrendamento para fins habitacionais tem a duração mínima de 1 ano. É aquilo que resulta do artigo 1094, número 3. 1 ano de duração mínima para o contrato de arrendamento urbano. Se o prazo estipulado pelas partes for inferior, a solução é elegante por parte do Código, amplia-se. Podia ter acontecido uma solução diferente, e foi essa a solução diferente em regra. Quando as partes não respeitem o prazo pré-aviso mínimo, transformava-se em contrato sem prazo ou por tempo indeterminado. Não foi essa, e bem, a meu modesto entender, o entendimento do zelador. Pronto. Onde é que não existe a obrigatoriedade do prazo de duração mínima de 1 ano? São aquele tipo de contrato de utilização crescente no tráfego jurídico. São os contratos que visam a habitação não permanente ou são estipulados para fins especiais transitórios, como sejam para estudantes ou para trabalhadores. Esses contratos, e apenas esses contratos, não obedecem a uma duração mínima, nem, por outro lado, se renovam automaticamente em princípio. E aquilo que se sente, é pelo menos a minha experiência no âmbito do arrendamento urbano, é quase uma transição forçada para este tipo de contratos. Porque, evidentemente, que não sendo do interesse do senhorio, o senhorio terá preferência na celebração de contratos constantes ou com trabalhadores e feita a menção expressa dessa qualidade no contrato, por forma a evitar os condicionalismos estruturais que resultam de um contrato de arrendamento que não seja qualificado como tal. É uma das vias de escape ao vinculismo. Nos arrendamentos não habitacionais, muito mais é permitido quanto ao prazo mínimo de duração. Ele não existe. Existe aqui, no fundo, não existe, no meu modesto entender, e é um entendimento maioritário jurisprudencial, mas há aqui uma divergência entre posições. O problema é o artigo 1110, que diz que as regras relativas à duração e outras são livremente estabelecidas pelas partes, aplicando-se, na falta de estipulação, o disposto quanto ao arrendamento para a habitação. Isto significa, nesta leitura simples, que existem duas correntes de pensamento. A primeira, que me parece aquela mais consensual, é que as partes podem estipular no arrendamento para fins não habitacionais qualquer prazo de duração mínima. Uma segunda corrente de pensamento aplica o prazo de duração do ano dos arrendamentos habitacionais, com base na remissão que consta da parte final deste preceito.
Ora, quando o preceito começa por um princípio de supletividade das regras estabelecidas pelas partes, incluindo a respectiva duração, parece-me que as partes podem estipular um contrato de arrendamento deste tipo de duração inferior a um ano, fins não habitacionais. Aliás, isto é dito por um acórdão muito interessante. O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de outubro de 22. Há regras para a oposição à renovação de contratos com duração inferior a um ano. Só existe utilidade para estas regras se existirem contratos de duração inferior a um ano. Se não existem arrendamentos habitacionais de inferiores a um ano, então estas regras vão para este outro tipo de contratos. Ou também para aqueles de fins especiais transitórios que as partes considerem que sejam renováveis. Significa isto, em suma, um ano de limite mínimo para o arrendamento habitacional, tudo é permitido no que respeita ao arrendamento não habitacional. Se as partes nada lhe disserem, são aqui altamente penalizadas. Se por incúria, distração, desconhecimento não indicam o prazo, muitas vezes acontece em contratos mais antigos, o contrato é celebrado a prazo, mas não se determina o respectivo prazo do contrato. Isso é penalizado no nosso sistema civil. Essa penalização tem uma consequência muito simples. Neste tipo de contratos, o prazo é certo e é de 5 anos. Podendo terminar o inferior a 1, se nada disserem, tem o prazo de 5 anos. Vamos falar aqui um bocadinho dos limites máximos. Tal como se exige um prazo mínimo de duração para os contratos de arrendamento habitacional, a lei proíbe os contratos perpétuos. Se as partes celebram um contrato a prazo superior ao máximo legal, também não é inválido, ou melhor, há uma operação de redução legal. Por efeito da lei direto, reduz-se o prazo de duração àquele limite máximo. Existe também, de facto, aquela possibilidade, com uma raridade crescente no nosso ordenamento, de celebração direta de contratos de arrendamentos urbanos habitacionais de duração indeterminada. Mas eu também acho aqui, acompanhando a posição do professor Luís Menezes Leitão, que não se deve celebrar este tipo de contratos no regime atual. Eu vou fazer minhas as palavras do professor Menezes Leitão quanto à possibilidade de celebração de contratos de arrendamentos sem prazo. Nas palavras do professor Menezes Leitão, cito: perante a imposição de indemnizações em cascata, no caso de denúncia de contratos de arrendamento não habitacional por duração indeterminada, parece óbvio que só um proprietário que não esteja no seu perfeito juízo aceitará celebrar um contrato de arrendamento deste tipo no regime atual. E, portanto, fazendo minhas as palavras do Sr. Professor, fica também aqui expressa a minha opinião sobre o risco inerente à celebração deste tipo de contratos. Eu entraria agora, no tempo que me resta, nos 20 minutos que me restam, para falar um pouco sobre a segunda questão, que é o sistema da renovação. E onde é que entram os problemas da renovação? Há duas hipóteses quanto à renovação e duas grandes questões que se colocam. A renovação não é um mecanismo que funcione em si mesmo. Ele é um mecanismo indireto de cessação do contrato. Isto é uma confusão terminológica que é corrente. A renovação do contrato significa tão só que o prazo que está em curso se renova, prorroga-se o contrato por um novo. A renovação em si não é um efeito direto que provoca a extinção do contrato. Se uma das partes, durante o prazo que está em curso, se opõe à renovação deste prazo, o contrato não se extingue imediatamente. Tem que se aguardar pelo termo do prazo que está em curso. E isto é uma dificuldade operativa do regime de oposição à renovação. A oposição à renovação significa, pronto, o prazo em curso torna-se definitivo, mas tem que se aguardar novamente pelo prazo em curso. Havia uma possibilidade na renovação do contrato, que o código não seguiu e bem. Havia a possibilidade de renovar pelo prazo em curso ou outro, de outro tipo, ou renovar por um contrato de duração indeterminada. Mais uma vez, isto é uma possibilidade que as partes têm de aceitar, que após a primeira renovação ou outra, o contrato se converte de duração indeterminada, mas mais uma vez, não acho que seja juridicamente vantajoso fazê-lo. A renovação automática significa, como já tinha dito, que ela não depende da vontade das partes. E pior, a renovação automática é
um sem número de renovações, não há limite. Isto significa, e a resposta do professor Pinto Furtado não é propriamente esta, ou seja, há entendimentos divergentes, que é perfeitamente possível a celebração de contratos a prazo perpétuos. Basta que sejam contratos a prazo renováveis e que não haja nenhuma oposição à renovação. O contrato prolonga-se sem termo. Há também depois uma possibilidade esdrúxula. Uma possibilidade esdrúxula que é muitas vezes desconhecida dos juristas e provoca algumas dores de cabeça, que é a possibilidade de um contrato que se caducou, que se esgotou no termo de um prazo não renovável, se renovar. Um contrato extinto que ressuscitou. Essa possibilidade, que já vinha do Código de Seabra, encontra-se presente no artigo 1056. E é uma hipótese um bocadinho esdrúxula. Diz o seguinte, estou a citar, determina o legislador que, caducando o contrato, se o locatário se mantiver no gozo do locado pelo lapso de um ano sem oposição do locador, o contrato renova-se. Ou seja, renova-se depois de caducar. A passividade do locador num contrato extinto joga contra o respectivo locador. E nós temos aqui uma situação que acontece muitas vezes, que é o locador ser confrontado, que por um ato de boa vontade tem um arrendamento ainda em curso, porque não manifestou oposição no termo do contrato com prazo definitivo para se reaver o respectivo locado. Portanto, eu chamo muita atenção a este tipo de mecanismo que se apropria dos efeitos nocivos da demora judicial e na boa vontade dos senhorios para fazer, perdoem-me a expressão, uma renovação travestida. Porque o contrato já estava extinto. Já não havia nada a prorrogar, mas ainda assim se ressuscitou um contrato e se conseguiu prorrogar. Bom, como é que funciona então a renovação no contrato de arrendamento? A renovação em si foi recentemente muito penalizada, no sentido em que foi acentuado todo o vinculismo que caracteriza este regime. E como é que foi acentuado o vinculismo que caracteriza este regime? Determina o legislador que no arrendamento para fins habitacionais a renovação ocorre supletivamente pelo prazo de 3 anos. 3 anos. Dizia, qual é o sentido de um legislador que entende que a duração inicial basta de 1, mas que a renovação é de outros 3? A explicação para mim é pragmática e simples, porque foi uma reforma que se introduz nos contratos que eram renováveis. E como o legislador pretendeu renovar os contratos, agravou-os na renovação, porque não os podia renovar na estipulação inicial. Portanto, foi a reforma que apanhou um não sei quanto número de contratos que estavam em curso. No contrato de arrendamento urbanos para fins habitacionais, o prazo é muito superior da renovação. O prazo é de 5 anos supletivamente. Artigo 1110, número 3. Fica também aqui o problema, como é que se considera um prazo supletivo de renovação de 5 anos quando o prazo de estipulação inicial é livre às respectivas partes. Onde é que existe hoje, e chama a atenção dos colegas, o maior problema e a maior dificuldade prática quanto ao regime da renovação? É a definição da injuntividade. E o problema pode ser colocado pela análise do artigo 1096 que eu trago aqui numa apresentação PowerPoint. O problema é este. Leia o preceito número 1. Diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado com prazo certo renova-se automaticamente no seu termo. E, segunda parte, por períodos sucessivos de igual duração ou de 3 anos, se esta for inferior, sem prejuízo do disposto no número seguinte. A dificuldade está em perceber se este salvo estipulação em contrário abrange a primeira parte do preceito ou ambas as partes. Traduzido por miúdos, é injuntiva a renovação? É injuntiva a renovação por um determinado prazo ou é tudo supletivo? É esta a questão que se coloca. Infelizmente, eu não trago as melhores notícias. Eu trago as notícias do confronto jurisprudencial de todas as decisões que estão publicadas no portal da GSI. Eu recebi uma notícia belíssima a semana passada em que também as decisões de primeira instância vão passar a ser publicadas. O processo ainda não foi implementado. Eu gostaria de ter acesso a essas decisões para as conhecer.
acho que houve a necessidade de garantir o anonimato dos elementos e, portanto, é essa a principal entrave à publicitação imediata, mas existem decisões jurisprudenciais de tribunais superiores em ambos os sentidos. E há aqui, no fundo, três posições divergentes que eu gostaria de retomar. A primeira posição diz: as partes podem dizer que os contratos não se renovam, mas se renovarem, se não afastarem a renovação, renovam-se imperativamente pelo prazo que aqui está descrito. Esta é a primeira interpretação. No fundo, o salvo de disposição em contrário só abrange a primeira parte do artigo. As partes só podem dizer que o contrato não se renova. Mas se nada disser e o contrato se renovar, renova-se por estes prazos que aqui estão escritos. A segunda opinião é o contrário. Diz: a renovação em si é imperativa. As partes não podem afastar a renovação do contrato. Mas se renovar, como todos se renovam, podem estipular um prazo diferente do que está aqui na lei. Há um terceiro entendimento, que é aquele que eu defendo, que o salvo estipulação em contrário permite hoje às partes afastarem tanto a renovação do prazo e, se tiverem um prazo renovável, estipular o prazo da respectiva renovação. Ou seja, a supletividade do preceito é total. E, como disse, existem acordos e decisões num sentido e noutro destas três posições. Não conheço aqui uma quarta posição que diz que o regime é todo injuntivo. E não pode existir esta posição porque nós temos um salvo de estipulação em contrário. E, portanto, isso era uma interpretação abrogante do artigo. Portanto, as discussões são estas três posições. Porque é que eu entendo que o salvo de estipulação em contrário se aplica à totalidade do artigo? Há três motivos, três argumentos que são lapidares, muitos dos quais já constam noutras decisões que vão de acordo a este sentido que eu defendo. O primeiro é que a ressalva inicial do salvo de situação em contrário, numa questão de semântica, se reporta a todo o preceito. Nós temos aqui uma conjunção copulativa do e por períodos sucessivos de igual duração, ou seja, parece que a disposição, a parte dispositiva, não permite outra leitura que não seja associar a supletividade a todo o artigo, todo o regime. É uma questão de semântica. Podia o legislador ter dito: o contrato celebrado por passo certo renova-se no seu termo e, salvo estipulação em contrário, por períodos iguais e sucessivos. Ou seja, uma supletividade apenas da parte final. Também podia ter dito que o contrato celebrado por passo certo renova-se automaticamente no seu termo, salvo estipulação em contrário, e por períodos. Ou seja, resolvia apenas a primeira parte do preceito, por dispositividade da primeira parte do preceito. Não foi esta a redação e já houve redações legais deste tipo. E, portanto, há aqui, de facto, um problema de semântica inicial. Segundo, há, de facto, o argumento sistemático. As partes podem estipular que, após a primeira renovação, o contrato não tem prazo. Também podem afastar a renovação em si. Portanto, por um argumento de maioria de razão, parece que é indefensável que não possam estipular um prazo diferente do legal. Se as partes podem afastar a renovação em si, por que é que não haviam de poder o menos, que é regular um prazo de renovação inferior? E há também o terceiro argumento, que é o argumento histórico do percurso. É perceber como é que a norma nos aparece, qual é que é o fundamento histórico desta norma. E é muito simples. Em 2012, nós tínhamos a norma destituída deste período da renovação. O que se faz em 2019 é acrescentar apenas este trecho, que importa uma renovação de um determinado período. Logo, se antigamente nós tínhamos uma permissibilidade total e só se faz o acrescento da parte da permissibilidade, permanece tudo a ser permitido no regime de supletividade. Parece-me que o usador se expressou da melhor forma, as regras interpretativas assim nos obrigam e, portanto, as partes podem estipular tanto um contrato que não se renova, como, se renovar, um prazo de duração inferior àquele que esteja estipulado. Argue-se, muitas vezes, e há decisões jurisprudenciais nesse sentido, embora minoritárias, argue-se e diz o seguinte: essa possibilidade vai de encontro, ou seja, contradiz perfeitamente a solução do nosso sistema, porque o legislador quis a duração mínima de um período. E esta interpretação não permite salvaguardar um período de duração mínima ao contrato. Eu não parece que isto seja um argumento procedente. E não é procedente por dois aspectos. Primeiro,
Não é nunca referido que o período de renovação é mínimo. Falta aqui uma referência ao superlativo mínimo. E há várias normas que têm essa referência. O legislador não disse. E segundo, se o legislador quisesse salvaguardar uma duração mínima do contrato, por que é que não estabelecia essas regras injuntivas para o prazo inicial de duração do contrato? Isto é apenas um mecanismo da respectiva renovação. E, portanto, parece que se falha no alvo, se o argumento fosse procedente, quanto à teologia da norma, dizer que o legislador quer salvaguardar um período de duração mínima e não salvaguarda no prazo inicial. Segundo aspecto, bastante problemático também na nossa jurisprudência. O legislador introduziu mais um mecanismo de constrição da vontade dos contraentes no arrendamento urbano. E esta foi uma introdução verdadeiramente polémica. Foi polémica porque aquilo que se introduziu foi um agravamento à própria possibilidade de oposição à renovação. E aqui a solução foi determinar que o senhorio, noto, apenas o senhorio, não se poderá opor à renovação em determinadas condições. E, no fundo, um sistema que tem prazos automaticamente renováveis sem número de definições, com constrições agora ao respectivo prazo da renovação, mais ao próprio fundamento para a oposição à renovação, nós temos um sistema que visa apenas a protelação artificial da duração deste contrato. Qual foi o problema da introdução das regras? Estas regras constam do artigo 1097, número 3, e do artigo 1104, número 4, 1097, número 3 e 1104, número 4, respectivamente, para os arrendamentos habitacionais e não habitacionais. O que é que se diz? É que durante um determinado período de tempo, 3 anos e 5 anos, respectivamente, o senhorio não se pode opor à renovação. E não se pode opor à renovação. O que é que isso significa? Não se poder opor à renovação? Significa que não pode produzir efeitos a oposição à renovação feita pelo senhorio. No exemplo que eu comecei por dar, nos primeiros 3 anos, o senhorio não pode opor-se à renovação se o contrato estava celebrado por um ano, ao fim do ano renova-se. E renova-se por que período? Se não estipulou nada, por outros 3. Dura 4 no fim. Mesmo que se haja oposto, como ele só se opõe à renovação e só pode produzir efeitos ao fim de 3 anos, o prazo de 1 ano, no final do termo, renova-se, porque não há nenhuma oposição à renovação operante. Renova-se pelo prazo supletivo legal. Há aqui depois um entendimento, é o entendimento do professor Menezes Leitão, que diz o seguinte: não produzir efeitos não significa que o contrato depois não cesse. Mas eu não concordo com essa leitura. O entendimento do professor Menezes Leitão era, neste contrato, no ano, simplificando, dizer o seguinte: se a lei obriga a não produção em efeitos durante os 3 anos, neste contrato renovar-se-ia por outros 2, porque ao fim do 3º ano a oposição à renovação poderia produzir efeitos. Isso não é uma leitura que eu acompanhe. Essa leitura é quase um diferimento dos efeitos da oposição à renovação e claudica aqui com um efeito que é materialmente impróprio. A oposição à renovação não é uma forma de denúncia. A oposição à renovação só permite que o prazo se torne definitivo. O prazo em curso. Se nós não temos uma oposição à renovação operante, o prazo que está em curso renova-se. Renova-se por qualquer outro prazo, determinado pelas partes ou não, como acabamos de ver. Eu não posso dizer que neste contrato de 1 ano, aquela oposição à renovação tem efeitos limitados porque ao fim de 2 o contrato cessa. Mas cessa como? Se o novo prazo em curso era de 3. Não pode cessar. Nós estaríamos a transformar a oposição à renovação numa denúncia qualificada. E eu acho que essa interpretação não resulta do nosso texto legal. Perdoem uma expressão, não parece que tenha sido também a melhor forma do legislador de se ter expressado neste mecanismo. Só que, se estamos a tratar de mecanismos de oposição à renovação, se a oposição à renovação não produz efeitos, renova-se o prazo. Tão simples como isto. No arrendamento habitacional, se nós temos a mesma coisa, um contrato celebrado por 1 ano, e não há oposição à renovação por parte do senhorio, o contrato renova-se. E renova-se pelo prazo supletivo da lei por outros 5 e dura no final 6 anos. Há aqui 2 aspectos que eu gostaria de sublinhar que são aspectos práticos. O primeiro é, a redação das normas é diferente.
No arrendamento para fins habitacionais, o legislador fala de não se pode opor à primeira renovação. E isto implica alguma margem de manobra. Dou um exemplo muito claro. Se temos um contrato de arrendamento celebrado por um ano, renovável por outro, significa que o senhorio não se pode opor à primeira renovação. O contrato dura 2 anos. Mas à segunda renovação, do segundo para o terceiro ano, o senhorio já se pode opor. Diz, opõe-se e, portanto, o contrato não dura um terceiro ano, dura 2. No arrendamento para fins não habitacionais, o problema é maior. No arrendamento para fins não habitacionais, o legislador disse não se pode opor durante 5 anos. Não fala do número de oposições à renovação. Se nós temos, no exemplo que eu dei, um contrato de arrendamento celebrado pelo prazo de um ano, não se pode opor à primeira renovação, dura 2, não se pode opor à segunda duração, dura 3, não se pode opor à terceira renovação, dura 4, não se pode opor à quinta renovação, dura 6. Isto significa um desequilíbrio absoluto nos sistemas, porque faltou a expressão à primeira oposição à renovação. Mas, segundo aspecto prático, não só pôr à renovação não significa que não pode ser emitida a declaração para eventualmente o prazo que esteja em curso. E é isso que se recomenda às pessoas fazer. Imagine-se que há um contrato de arrendamento habitacional que dure 3 anos e 3 meses. Recomenda-se que a pessoa só ponha a renovação durante os primeiros 3 anos. Porque ele não produz efeitos durante os primeiros 3 anos, produz efeitos ao fim de 3 anos e 3 meses. A proibição de efeitos da oposição à renovação não é produção de efeitos da emissão da oposição à renovação, que é um aspecto prático que é muito importante e é aquilo que se tem recomendado às pessoas fazerem, que é oporem-se na mesma renovação e depois vamos ver o nível de limitação dos respectivos efeitos. Em síntese, resumindo e concluindo a posição quanto a este tema, o que é que as partes podem fazer? As partes podem renovar um contrato com prazo de duração inicial de 1 ano para o arrendamento habitacional e livremente para o não habitacional. Na renovação do contrato, podem acordar e devem acordar que não se renova e, se renova, que se renova por um prazo inferior ao legal. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje que é um problema histórico. Nós temos uma tendência jurídica legislativa que confere instabilidade a este contrato e nós temos a ausência de regimes transitórios. Não é possível confiar que o regime atual se mantenha e, portanto, as partes devem antecipar contratualmente todos aqueles aspectos que considerem essenciais. O que nós temos também é arroga-se como fundamento destas medidas alguma necessidade de proteção da chamada parte contratual mais fraca. E entende-se como parte contratual mais fraca o inquilino. Não me parece, então, se o sistema é esse, que haja inflexibilidade das regras quando nós estejamos perante um senhorio carente, um senhorio que esteja desprotegido perante o sistema legal. E, portanto, neste país, que é um país de proprietários, poderá ser discutido, e tem sido discutido também, a natureza e a restrição e a imperatividade destas regras quando nós estejamos perante a inversão de papéis no que respeita à tutela da parte mais fraca. É um aspecto de regime que eu deixo. Eu apenas queria também deixar aqui o alerta para a discussão jurisprudencial que está sendo metida em causa sobre, como disse, se as partes podem afastar a renovação do contrato e, se sim, se também podem afastar o respectivo prazo, como se a proibição da oposição à renovação obsta ou não obsta à emissão da declaração independentemente dos seus efeitos. São esses os pontos de controvérsia jurisprudencial jurisprudência em todos os sentidos. Eu terminava a minha exposição reforçando aqueles que são o elenco não exaustivo de diferenças do regime de arrendamento português que transfiguram este contrato como a favor do inquilino. Muito simplesmente, o inquilino pode denunciar um arrendamento a prazo. O senhorio não. Segundo, se o inquilino desrespeitar o prazo de pré-aviso na oposição à renovação, só paga o prazo das rendas em falta. O senhorio, se o fizer, não produz efeitos a sua declaração. O senhorio não se pode opor à primeira renovação dos contratos de arrendamento habitacionais ou não habitacionais pelo prazo de 3 e 5 anos. O inquilino pode-se opor a todo o tempo. Nos arrendamentos de duração indeterminada, a denúncia é livre para o inquilino. O senhorio só pode denunciar um contrato com fundamentos expressos taxativos na lei. Em tempos diferentes,
O pré-aviso nos contratos com prazo certo para oposição à renovação são diferentes, mais benevolentes para o inquilino. Existem indenizações pré-determinadas de valores que são extravagantes, nomeadamente aqueles que penalizam a cessação do vínculo pelo senhorio. 1 ano de renda, se denuncia para habitar ele próprio. 2 anos de renda, se não conseguir garantir o realojamento do inquilino. Ou então, 10 anos de renda pelo desrespeito das regras de denúncia para habitação para a realização de obras. 10 anos de renda como uma penalização de constitucionalidade que me parece muitíssimo duvidosa. E mais, a obrigatoriedade de indenizar terceiros, os trabalhadores do estabelecimento, na cessação do arrendamento não habitacional. Meus senhores, o regime de arrendamento não é um regime paritário, isto é mais do que manifestações do vinculismo. Espero que tenha trazido algumas formas de o combater. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou disponível para questões. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta excelente exposição. Creio que temos efetivamente aqui algumas questões. O Sr. Doutor também consegue visualizá-las, creio. Eu vou só interromper o compartilhamento porque eu tenho aqui no meu ecrã, se não se importarem. Sim. Ok. Sim, 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 sim. Consegue, não consegue? Estou a ver, sim. Aqui um participante anónimo, estou Sim. a ler. O colega refere, gostaria de colocar uma questão face à temática do prazo do contrato. Um contrato de arrendamento celebrado em maio de 2008 pelo prazo de 5 anos, terminando em abril de 2013. Contudo, o contrato não prevê renovações automáticas, remetendo-se, relativamente a esta matéria de renovação, denúncia ou revogação para o artigo 100 da Lei 321/90, o que está errado, pois nesta data já se encontrava em vigor a Lei 6 de 2006. O contrato vigorou até 17/10/2022, momento em que o senhorio opõe-se à renovação do contrato, com antecedência de 120 dias. Pergunto, um contrato que dura desde 2008, o prazo para oposição à renovação será obrigatoriamente o de 240 dias, ou o facto de ter sido celebrado o abrigo do RAU altera esta regra? Certíssimo. Em resposta a esta questão, eu diria que ou para responder em conformidade, teria que consultar o respectivo contrato por causa das relativas regras transitórias que existem no novo regime do arrendamento urbano. E, portanto, eu estive a fazer uma exposição que se aplica aos contratos que emergem da reforma de 2019 e posteriores. Há regras que são coincidentes, só que eu não me arrisco, perdão-me aqui, confesso-me, em atravessar uma solução por causa daquele regime transitório que é absolutamente críptico. Só confrontando o contrato e as respectivas regras é que eu poderia dar uma resposta a esta questão mais concreta. Uma outra questão, o colega questiona um contrato de arrendamento celebrado em 2015, pelo período de 1 ano, com início em janeiro e termo em dezembro. Nada refere quanto à renovação. No entanto, os arrendatários continuam no locado a pagar a respectiva renda. O senhorio quer agora que os arrendatários saiam. Que regime e prazos se aplicam neste caso? Temos os prazos que se aplicam à renovação automática, se as partes não afastaram a respectiva renovação, e chama a atenção que os prazos de pré-aviso para oposição à renovação, se não houver nenhum fundamento de resolução, por exemplo, de falta de pagamento de renda, como aqui não está expresso, esses prazos têm em conta a duração total do contrato e, portanto, já estão aqui os prazos agravados para a respectiva oposição à renovação. Isto significa que vão ter que ser confrontados os regimes de renovação a partir do prazo de 1 ano e a respectiva aplicação por conta do contrato que veio desde 2015. Sim. Se os arrendatários continuam alocados a pagar a respectiva renda, pronto, depois ter os problemas de emissão dos respectivos recibos, mas isso já são questões fiscais que aqui não importa entrar. Uma outra questão de um colega anónimo, caducando o contrato de arrendamento por não se ter transmitido a favor do descendente, mantendo-se este no locado por 1 ano, tem aplicação o disposto no artigo 1056?
Não. O entendimento que se tem tido é que este apenas beneficia o anterior locatário. O regime já é em si altamente permissivo. Aquilo que se pode discutir nesse caso é se não há celebração tácita de um contrato de arrendamento entre os novos dois, entre o inquilino e o respectivo senhorio. Agora, não pela aplicação deste mecanismo, a celebração do novo. Eu chamo a atenção que as regras da formação do contrato foram altamente alteradas e permitem a prova da celebração, desde que haja duração superior a 6 meses e a emissão do respectivo recibo, da existência de um contrato de arrendamento. A consequência da falta de forma escrita, o contrato de arrendamento está sujeito à forma escrita, não é a nulidade. Pode-se fazer prova da existência do informal e se é celebrado de acordo com as regras que eu já disse. As questões continuam e são muitas, na verdade. Um contrato de 1 ano renovável por 1 ano habitacional. O senhorio opõe-se passados 6 meses da sua celebração. O contrato renova-se por quanto tempo? 1 ano? E, em caso afirmativo, o contrato irá durar quanto tempo? 3 anos? Sim. Ou seja, à partida só durará 2. Porquê? O prazo mínimo é de 1 ano e o que a lei diz é que o senhorio não se pode opor à primeira oposição à renovação. Ou seja, não pode opor-se a que o contrato dure o segundo ano. Discute-se se a oposição à renovação que é feita para este segundo ano aproveita já para o terceiro. Ou seja, não produz efeitos para a primeira renovação, mas fica já latente para a segunda. E, no final de contas, o contrato durará no total 2 anos. Eu não me arriscaria, se estivesse da parte do senhorio, não fazer uma nova comunicação para o terceiro ano, mas, de acordo com as regras atuais, a oposição é válida, mas só será válida para a segunda oposição à renovação. Não se pode opor para o segundo ano consecutivo de duração do contrato. Ou seja, em resposta à sua questão, se for novamente bem feita, a segunda oposição à renovação, o contrato só dura 2 anos. Ou seja, no final deste primeiro ano, 1 ano e 6 meses do contrato, ou pontos à renovação, não se renova para o terceiro. Isto pode acontecer nos termos da lei. Dura 2. Temos agora uma questão colocada pela colega, a doutora Andreia Sá Coutinho. No caso de ser celebrado um contrato de arrendamento para fim habitacional por 1 ano, renovável por iguais períodos de tempo, a oposição à renovação só produzirá efeitos ao fim dos 3 anos, certo? Face ao limite mínimo existente. Não. Ou seja, nós temos o arrendamento por 1 ano, renovável por outros períodos de 1 ano. O que a lei diz é que a primeira oposição à renovação é que não produz efeitos. É o artigo 1097, número 3. Diz o seguinte, estou a ler. A oposição à primeira renovação por parte do senhorio apenas produz efeitos corridos de 3 anos. Mas é a primeira. A segunda já pode ocorrer dentro deste período. Se pode estipular um prazo de renovação que se renove por 1 ano, e eu chamei a atenção para este aspecto, a jurisprudência divide-se. Há a jurisprudência que entende que a renovação de um contrato de 1 ano tem que ser feita por 3. Mas também há jurisprudência que diz que pode ser feito por 1. Há um acórdão que é absolutamente fantástico e eu recomendava à colega, a doutora Andréa Sá Coutinho, o seguinte acórdão. Se tiver tempo para o ler, é o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10 de janeiro de 23. 10 de janeiro de 23. O juiz desembargador Luís Filipe Pires de Sousa. E o número do processo é assim um número um bocadinho esdrúxulo, eu não sei. Eu vai encontrar porque só existe um desta data deste juiz desembargador. Tribunal da Relação de Lisboa, 10 de janeiro de 23, Luís Filipe Pires de Sousa, que no seu caso, que era um caso parecido, é um contrato de 1 ano, só dura na renovação o respectivo ano e, portanto, isto só se aplica à primeira oposição à renovação. Permite dizer que pode renovar só pelo período de 1 ano. É talvez a sua dificuldade. Depois, é aplicar o regime, que o regime só se aplica à primeira oposição à renovação, não abrange a segunda. E, portanto, durará 2 anos. Não tem que esperar os 3. Acho que tentei ser claro. Não sei se me fiz. Eu deixo também aqui o meu e-mail. Se houver outro tipo de questões, eu não sei se consigo responder a todas. Se houver outras dúvidas ou questões, eu estou mais do que disponível para responder às questões colocadas pelos colegas. E também, para aqueles que o quiserem, eu reencaminho o texto que escrevi sobre este tema, se isso facilitar. Sim, eu ia depois pedir ao senhor doutor se me pudesse enviar para o meu e-mail, para o da delegação, depois eu enviar aos colegas inscritos com a sua autorização. Com certeza. Fica combinado.
A doutora Catarina Amorim coloca a seguinte questão: o contrato com prazo certo de 1 ano, celebrado em 1/5/2015, o senhorio opôs-se à renovação do contrato em dezembro de 2022. Em que data cessa o contrato? 30/4/2024 ou 30/4/2025? Tem que se ver o prazo que esteja em curso. Eu não consigo dizer, não consigo antecipar. O contrato foi celebrado nesta data, eu não sei por quanto tempo a oposição à renovação torna definitivo o prazo em curso. Eu não sei que prazo é que está em curso, que prazo é que decorre das renovações. Doutora Catarina, só com o contrato visto é que eu conseguiria determinar. Há regras supletivas que não for determinado prazo, mas eu não sei, não lhe consigo dizer. Ou seja, não me dá os elementos que me permitam responder à sua questão. Temos uma outra questão: um contrato de arrendamento habitacional de 2 anos renova-se automaticamente por igual período. Na segunda renovação, isto é, 4 anos após a sua celebração, o senhorio pode opor-se à sua renovação, fazendo o contrato terminar após 6 anos? Pode antes até, ou seja, o contrato ser celebrado por 2 anos, a primeira renovação é para o terceiro e quarto ano, ou seja, para novos 2 anos. A segunda renovação será para o quinto e sexto ano. O que a lei permite é opor-se já à segunda, ou seja, pode durar 4. Também pode durar 6, mas aí opor-se-ia à terceira renovação. Eu não sei se me fiz entender. A primeira renovação é ao fim do segundo ano, renova-se por mais 2, terceiro e quarto ano. É essa não se pode opor, o contrato dura 4, nos termos legais. Agora, já para o quinto e sexto ano pode-se opor. Essa é a segunda renovação. Depois temos aqui uma questão de um colega que refere o seguinte: um contrato de arrendamento habitacional com prazo de 1 ano não renovável. O inquilino fica no locado quanto tempo? 1 ano ou 1 ano mais 3? 1 ano. E é isto que se recomenda que se faça, são contratos de arrendamento de 1 ano com prazo não renovável. Aqui escapa perfeitamente àquilo que o legislador não conseguiu antecipar, que é há aquela distinção do 1096 número 1, sobre a renovação automática, que diz, salvo estipulação em contrário. O entendimento mais consensual é que se pode afastar a renovação. Se afastou a renovação, dura o tempo que as partes previram. Pela duração mínima, que é 1 ano, que isso consta do artigo 1095. Conseguiu salvaguardar precisamente aquilo que o legislador não quis. 1 ano. Pois, na verdade, temos aqui imensas questões, o que denota que, de facto, esta problemática do prazo inicial e o das renovações do contrato de arrendamento levantam imensas questões. Não vamos conseguir responder a todas. Senhor Claro. doutor, selecione, por favor, mais uma ou duas e vamos ter mesmo que terminar. Certíssimo, De facto, doutora. não queremos estar aqui a amassar. Se os senhores doutores depois tiverem alguma questão adicional, tendo o senhor doutor disponibilizado o e-mail, pois Coloquem umas questões por escrito que eu responderei a terão à todas. vontade para o fazer. Aqui há uma questão que é se posso disponibilizar a apresentação. Vou disponibilizar tanto a apresentação como este texto que eu escrevi recentemente, se tiverem desse interesse. Decorre da primeira parte do artigo 1111, número 3, que as partes do livro fixam o prazo inicial, prazo das renovações dos rendimentos não habitacionais. Sim, sim, decorre. Sim, decorre. Os não habitacionais têm esta benéfice. São altamente penalizados se as partes nada lhe disserem. E, portanto, a falta de densificação das regras, e isto tem sido a regra das alterações relativas, se não se prevê, penaliza-se. Faz-me lembrar aqui, perdoa-me aqui, eu sem retirar a seriedade esta exposição. Um colega muito antigo dizia-me que tinha-se casado no regime da separação de bens e que tinha escrito o regime todo. E dizia-me assim, ó doutor, o Estado não vai dizer qual é que é o meu regime de bens. E se houver alterações eu vou discutir. E parece é aquilo que se pode recomendar às pessoas para fazer. É, no fundo, densificar ao máximo as regras possíveis e depois vamos discutir a injuntividade ou não. Exatamente. Acho que, doutor, da minha parte, Sr. não doutor, sei. relativamente ao artigo que estava a referir, eu, se calhar, se me permite, eu já é habitual fazer isso, vou procurá-lo na revista de Direito Comercial e vou publicá-lo na página Facebook da delegação, se me permitir. E os colegas poderão lá ir visualizá-lo, aliás, recomendo visitarem com regularidade a nossa página, tem sempre novidades, e, portanto, à semelhança de outros artigos que lá foram publicados, publicava também o seu. Muito Parece-lhe obrigado. bem? Fico muito honrado. Muito Muito obrigado. bem.
Pronto, na verdade, são imensas as questões, não conseguimos responder, pedimos desculpa aos colegas. Vamos dar por terminada esta sessão de hoje, esta magnífica sessão de hoje, tão prática, tão importante, tão esclarecedora. Renovo os meus agradecimentos em representação da Delegação da Ordem dos Advogados de Braga pela presença do Sr. Doutor, e relembrava os colegas, ou informava, creio que ainda não teria informado anteriormente, que a próxima sessão do curso será no dia 18 de outubro, com o Dr. Edgar Valles, que nos irá falar sobre a penhora e venda de imóvel arrendado e a sua repercussão sobre o arrendamento. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigado.